O assunto do vídeo de hoje é te mostrar como resolver aqueles testes de códigos muito cobrados em entrevistas de grandes empresas de tecnologia. Então vamos lá. Basicamente, as empresas de tecnologia, antes de te chamar para uma entrevista, elas vão te mandar um code assessment para você resolver, que nada mais é do que um teste de código. E aí nesse teste de código tem um problema e com entradas e uma saída esperada. Eu selecionei aqui, eu vou compartilhar minha tela, eu selecionei aqui um exemplo, né, do que seria esse teste. E basicamente assim é um teste aleatório que eu selecionei, chamado Single Number. Então a ideia desse teste, desse problema é o que? Ele vai dar um array de inteiros, né, não vazio, né? E todo elemento vai aparecer duas vezes, apenas um que não. E ele quer esse elemento que não aparece duas vezes, que vai aparecer apenas um. Ele dá um exemplo aqui de entrada, tá ok? Então aqui a gente tem essa entrada, apareceu uma vez, eu quero essa saída. E aí ele dá três exemplos aqui, né? E basicamente o que você vai ter que fazer é, utilizando esse parâmetro, processar isso e devolver aqui um int, que é a saída, tá ok? Bom, basicamente, antes de começar a resolver esse problema, lendo ele assim, o que vem na minha cabeça é resolver esse problema por meio, né, da collection set, né? Então eu utilizaria aí a collection set, mais especificamente hash set. Set é a interface. E aí o que eu faria, ou melhor, o que seria esse hash set? Então vamos supor que você tem uma coleção aqui, A, B, C e A. E aí você quer colocar todos esses valores dentro da collection set, hash set. Então você vai lá, adiciona o A, adiciona o B, adiciona o C. E quando você vai adicionar o A de novo, ele vai ver que já existe, já foi indexado. Então, ele vai indexando, né? Ele vai indexando os elementos. E se já aquele valor já foi indexado, ele não vai indexar novamente. Então, ele vai manter, né, esses valores dentro dessa hash set. Bom, a vantagem de você utilizar a hash set é que você pode muito bem, você vai ganhar um time complexity e um space complexity com isso. Na verdade, space complexity não, time complexity. Então, por exemplo, vamos fazer aqui, qual que seria aqui o time complex para adicionar um elemento numa hash set? Seria O de 1, né? Porque já tá, ele já vai indexar o valor e ele não precisa saber a posição dos outros valores para adicionar mais um. Para remover, vai ser O de 1 também. E para fazer a pesquisa, que é o search, também vai ser O de 1, porque todos os elementos vão estar indexados. Tá ok? Então, basicamente, para resolver esse problema, o que eu faria, né? Eu tenho aqui o array, né? Que vai ser passado. Então, vamos supor que o array tem esses elementos aqui. 1, 2, 3, 3. Beleza. Então, aqui eu espero que o 2 seja a resposta, né? Eu espero aqui que esse 2 seja a minha resposta. O que eu faria? Eu criaria esse set, esse hash set. E aí, toda vez que eu for adicionar um valor, eu ia perguntar se existe já esse elemento. Então, eu vou adicionar um 1 aqui, eu pego, seleciono um 1. Existe esse elemento? Não existe dentro do set, então eu vou adicionar. Vou para o próximo,
Existe? Existe, então vou tirar. Vou pro próximo. Não existe, eu ponho. Vou pro próximo. Não existe, eu ponho. Vou pro próximo. Existe, eu tiro. E aí o retorno da minha resposta seria, né, o único elemento que restou, né? Que seria o 2. Bom, talvez essa não seja a melhor de todas as soluções, mas ela performa muito bem, porque provavelmente eu vou gastar O de N. Ou melhor, eu vou gastar O de N, eu vou percorrer todo o meu array, né? Que é uma complexidade bem aceita aí. Bom, basicamente, o que eu faria aqui? Como eu já expliquei, né? Eu ia criar um set, né? De integer. Vou chamar ele de set mesmo. E aí vou dar um new hash set. Beleza. E aí qual que é o próximo passo? Vou percorrer o array, beleza? Percorrer o array. Então vou dar um int x, né, nums. Estou usando aqui um for each. E aqui dentro eu vou fazer aquela pergunta, né? Primeira coisa eu vou perguntar se existe aquele elemento dentro do array. Beleza? Se existir, o que eu vou fazer? Eu vou dar um set ponto remove, removendo aquele elemento. Agora, se não existir, né? Ou melhor, se não existir, eu vou dar um set ponto adicionar aquele elemento da minha lista. Beleza. E aí ele vai fazer isso para todos os elementos e no final vai sobrar apenas um. Eu posso... Bom, vou retornar aqui usando stream. Então, vou dar um set ponto stream. Find o first, que só vai ter um elemento, e dar um get nele. Beleza, então vamos executar o exemplo, rodou, vamos utilizar as outras classes de exemplo. Rodou também. Beleza. Vamos submeter aqui o nosso código. Beleza. Rodou, funcionou. E basicamente é essa etapa que você precisa fazer. Na verdade, é bom que toda vez que você resolver um exercício, você fazer uma análise de quanto você gastou de time complexity, que é a complexidade de tempo, e o space complexity, que é a complexidade de espaço, que provavelmente pode ser requerido que você saiba no dia da entrevista. Tá ok? Então, se você conseguiu resolver esse exercício de outra maneira, ou de uma maneira melhor, deixa aqui nos comentários. Eu acho que ia ficar bem legal aí saber as outras formas de fazer ele. Beleza? Então, é isso.